voz, tudo que eu preciso ouvir. Tuas palavras me dão direção. Diga isso. Tuas palavras me dão direção. Me fazem crer, me fazem crer. Se tornam para os pés o chão. Me fazem crer. Eleva o meu coração. Diga sim, eu creio. Sim, eu creio que sob sua palavra eu me movo. Mesmo que sobre as águas, sim, eu creio que sobre sua palavra eu me movo. Você pode colocar a mão no seu coração e dizer: meu coração, a te ouvir. Meu coração, seja onde for, seja onde for, seja onde for, eis-me aqui, eis-me aqui. Que você possa ouvir a voz dele essa noite. Amém? Tema da mensagem dessa noite: Samuel, de improvável a profeta. Samuel, de improvável a profeta. Abra comigo a sua Bíblia, se você tem, ou acesse ela, né? Ou abra ou acesse. Eu quero repreender todo espírito de Facebook agora, todo espírito maligno do Zap Zap, aqueles espíritos mais antigos do Orkut. Quero repreender todos agora, que não é hora. Abra 1 Samuel capítulo 3. O batismo foi adiado de novo. Diga glória a Deus. Eu quero descobrir. Irmão, em nome de Jesus, para de resistir, irmão. A gente não aguenta mais esse negócio de chover domingo. A previsão é chuva. Parece que Deus se dobra para Deus, aceita. A gente está lutando por causa de ti. Vai lá, diga sim para Jesus. Ai, ele está esperando alguém. Ele está esperando alguém. Porque, irmãos, no primeiro batismo nós tínhamos 29 nomes. Diga glória a Deus por isso. Nós já temos 59 nomes. E se for até dezembro, vai bater os 100. Mas para de resistir. Tem alguém que Deus está caçando. Mas em nome de Jesus, quem quer comigo, diga glória a Deus. Dia 12 vai sair. Nem que for com chuva. Amém? Vai ser uma bênção. 1 Samuel 3:1 diz assim: Entretanto, o menino Samuel serviu o Senhor perante o sacerdote Eli. E a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. As visões não eram muito frequentes. Sucedeu naquele tempo que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam já a escurecer, de modo que não podia mais ver, e ainda não se havendo apagado a lâmpada de Deus, e estando Samuel também deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. E correndo até Eli, disse-lhe: eis-me aqui, porque tu me chamaste? E Eli disse: eu não te chamei, volta a dormir. E ele foi e se deitou. Tornou de novo o Senhor a chamar: Samuel. E Samuel se levantou, correu até Eli: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei, filho meu, torna a dormir.
Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe tinha sido revelada. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez. E ele, levantando-se, foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu o sacerdote Eli que o Senhor estava chamando o menino. Pelo que Eli disse a Samuel: vai deitar. Se há de ser que te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi, pois, Samuel, deitou no seu lugar. Depois veio o Senhor, parou e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ao que respondeu Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Diga amém. Que o Espírito Santo possa usar os 5 pães e 2 peixes que eu tenho para ministrar no teu coração essa noite, no nosso coração essa noite. Os dias de Samuel, essa época em que Samuel vivia, esse menino que estava sendo criado dentro da igreja, ele estava sendo criado dentro da igreja, ele nasceu na igreja. Quem já ouviu essa expressão? Quanto tempo de fé que você tem? Eu nasci na igreja. Não nasceu na igreja, no hospital, né? Ele quer dizer que desde pequenininho, que se conhece por gente, ele vai para a igreja, né? Então Samuel desde pequenininho vai para a igreja. Mas o fato de desde pequenininho ele ir na igreja não significa que ele conhecia o Senhor. Filho de peixe, peixinho é. Filho de crente, crentinho não é. Você tem que conhecer o Senhor. Você pode nascer na igreja, mas você precisa nascer de novo. Vou repetir, você pode nascer na igreja, mas você precisa nascer de novo. Todos nós precisamos nascer de novo, do Espírito. Samuel não conhecia a voz de Deus, ele não conhecia porque o Senhor ainda não havia se revelado. Não estou entendendo? E nessa época de Samuel não era uma época muito boa, era uma época muito parecida com os dias de hoje. Eu vou explicar por quê. A Bíblia diz, o texto que nós lemos diz que nos dias de Samuel eram dias de pouca palavra, talvez muito entretenimento, muito show gospel, talvez muita baladinha gospel, talvez muita coisinha para entreter crente, mas pouca palavra. Era um tempo de pouca palavra e muita coisa, talvez, menos palavra. O tempo dado à pregação da palavra durante o culto não era prioridade, não havia uma prioridade no culto para a palavra. Era oportunidade para todo mundo, era de tudo, menos para a palavra. A palavra era pouca, é o que diz o texto. Tempo em que as pessoas eram rasas de Bíblia, analfa-bíblia. Tinha um monte de crente analfa-bíblia, gente que não conhece as escrituras, repete frase que nem e briga. Eu ouvi um testemunho interessante. Uma irmã chegou para falar do amor para tentar evangelizar outra pessoa e falou assim: você sabe que esse cabelo cortado é pecado? Ela foi tentar evangelizar. Misericórdia. Aí ela, você sabia que era pecado? E a pessoa do outro lado falou assim: olha, não sabia, mostra para mim onde é que diz que é pecado. Eu não sei, eu ouvi. Ouvi de quem? Alguém falou. Mas então você não tem certeza? Mas falaram. Desde pequenininho na igreja me falam que é. Então você não sabe o que você está falando. E nós somos analfa-bíblia, muitos de nós. Nós dizemos que está na Bíblia que o cair é do homem e o levantar é de Deus. E não está na Bíblia, em lugar nenhum isso. Eu sei que travou o Windows de um monte de gente agora. Tela azul. Não está na Bíblia. E tem um monte de coisa que a gente repete e não está. Ou seja, um tempo de aquela grande lagoa, grande e rasa, sem profundidade nas escrituras. A gente não medita mais na palavra de dia e de noite. E a gente quer prosperar. E a gente quer que Deus venha e abençoe o nosso caminho. Eu posso dar uma palavra para você? Não peça para Deus abençoar o seu caminho. Se você ler as escrituras e meditar nela, você vai entender que Ele tem um caminho abençoado. É só a gente andar no dele. Deus abençoa o meu caminho. Não, anda no caminho dele que já está abençoado. Vê o que Ele tem, anda no trilho que Ele deixou. Não precisa pedir para Deus abençoar o seu sonho. Vê o sonho dele, que o sonho dele é uma bênção. Entende? Então, era uma época difícil. Olha o que diz. Tempo em que, antes de ler a Bíblia, as pessoas liam horóscopo para ver qual o futuro. Tempo de escassez.
Nós precisamos voltar a ter a Bíblia como na nossa cabeceira de cama e tê-la como alimento diário, maná diário. Quantos creem, digam amém? Nós precisamos voltar a meditar nas Escrituras. Nós precisamos voltar. Os dias de Samuel eram dias de poucas visões. Escute, poucas manifestações sobrenaturais de Deus. Dias em que antes de orar, nós vamos para o hospital. É verdade. Antes de orar, você toma um paracetamol. Falei em nome de remédio, não devia ter falado. Você toma qualquer coisa antes de orar. Tem algum problema em tomar remédio? De jeito nenhum, irmão. Tem algum problema de ir no hospital? Por favor, me entenda. Mas ora antes. E se orar e Deus curar? Glória a Deus. E se orar e Deus não curar? Glória a Deus, não sei o que curo. Não é você que cura. Deus pode curar uma dor de cabeça, sim ou não? Deus pode ressuscitar um morto. Então ora. Se não der certo, eu sempre digo aquelas profecias que, sabe uma profecia que nunca erra? Essa profecia que eu vou dar para você agora, para todos vocês, nunca erra. Eis que te digo, vá. Se não der certo, volte. Pronto. Ore. Se não curar, vai para o hospital, vai para o médico. Então é um tempo em que as pessoas não acreditavam mais na oração. Será que é um pouco parecido? As pessoas vêm no culto com uma fotinho para a gente ungir. Eu não unjo foto de ninguém. Não traz foto para me ungir, que eu não unjo foto de ninguém. Não traz escritura de terreno, só se for para doar. Não vem com o negocinho, nós somos uma causa na justiça. Vai orar, vai. Deixa Deus ser juiz da tua vida, descansa. Pega um advogado bom. Para com esse negócio. Eu estou com uma causa, pega um advogado bom. As coisas dos homens, o próprio Jesus falou, as coisas de vocês são de vocês, são nossas, da terra. E a gente fica espiritualizando coisa que não tem que espiritualizar. Eu não sei, o diabo está me atacando. O que foi? As minhas finanças. O que foi, meu irmão? Eu estou endividado. Quanto é que você ganha por mês? 1.000. Quanto é que você paga de prestação do carro? 1.500. Não precisa nem ser espiritual. Passa na quarta série para saber que no final vai faltar dinheiro. Tem coisa que não é espiritual. A Isabela estava fervendo esses dias. Hoje ela estava fervendo, mas fervendo assim, padrão hard. E aí, pai, mais arte, porque criança é criança, né? Criança faz coisa de criança, amém? Mas o fato de fazer coisa de criança não significa que não tem que ser corrigido, certo? Então, ela estava naquele nível. E aí, a Bíblia assim, nós temos que orar pela Bela, não tem que orar nada. Eu falei, não tem que orar nada. Havaianas 44. Todo espírito de rebelião sai fora na hora. Eu vou escrever um livro, tem demônio que sai com a Havaiana. Tu puxa a Havaiana, o espírito vai embora. Eu entendo que tem coisas que são espirituais, mas tem coisas que são naturais. Posso ouvir um amém? Então era um tempo de poucas manifestações do sobrenatural. Irmãos, escute, tem um casal aqui na igreja que estava 5 anos tentando vender uma casa. 5 anos. Nós oramos com esse casal, havia uma falta de perdão, havia um machucado no coração desse casal. Quando nós oramos, houve um quebrantamento, um choro. No outro dia de manhã, 2 pessoas ligaram para comprar, vender a casa. Não, escuta, não é uma questão, é 5 anos, no outro dia de manhã. Nós oramos à noite, 2 pessoas vieram comprar e venderam. Tem coisa que é espiritual, é sobrenatural, você tem que entender. Posso ouvir um amém? Então, era um tempo difícil, onde a gente tudo não entendia que existiam as coisas espirituais. O que Jesus ensinou a orar? Livrai-nos do? Se Jesus ensinou a orar, livrai-nos do mal, porque tem o mal. Não negligencie o mal. Tinha uma época que tudo era demônio. Tudo, a Coca-Cola era do demônio. Quem pegou essa época? De trás para frente era alô diabo. Quem tentou ouvir disco da Xuxa de trás para frente?
para ver se o demônio falava alguma coisa. Era hilarie de trás para frente. E a gente, era uma época, as músicas na igreja eram assim: persegui os inimigos e os alcancei, os persegui. Era um crossfit gospel, era um negócio, um MMA santo na igreja. Era assim ou não era? Era que tudo era demônio, a Coca-Cola era demônio, Helmas, Hell, inferno, mães, homens do inferno. Uau, que loucura! Os caras são bons, também não querem inventar coisa, né? E tudo era demônio. Agora, nada é demônio, tudo é ponto de vista. Ah, não, isso aí tem que ver que é psicossomático, que psicovarático. Psicovarático. Eu viajei agora. Quantos estão entendendo? Então existe um lugar de equilíbrio. Posso ouvir um amém? Onde tem coisas que são espirituais e sai com jejum e oração, é demônio. Tem coisas que são natural, a gente tem que tomar vergonha na cara e se posicionar corretamente. Amém? Estamos juntos? Então esse tempo de Samuel não era um tempo bom, era um tempo difícil. Um tempo difícil. Só deixa eu fazer uma pergunta para você. Explica para mim como o povo caminha no deserto e as roupas não se gastam por 40 anos. Espiritual? Explica para mim como 5 pães e 2 peixes alimentam uma multidão. Espiritual? Tem coisa que é espiritual? É milagre? Você não sabe como acontece? Não tem explicação? Amém? Então o sobrenatural existe. Eli, olha que interessante. Quem é Eli? Eli é um profeta, é um sacerdote. Só para você entender, quem é Eli para nós hoje? É os líderes espirituais da igreja, pessoas que estão aí liderando o povo de Deus. Eli estava perdendo a visão inicial. A Bíblia fala que os olhos dele estavam escurecendo. Escute, eu vou dizer, não é difícil começar bem. Difícil é permanecer e terminar bem. Porque muitos homens de Deus que nós vimos com escândalos na televisão começaram bem um dia. Eu não vou citar nomes, mas eu sei de um casal de pastores na nação que começou muito bem. Começou colocando de 15 a 20 mendigos dentro da sua casa. Fez da casa dele uma casa de recuperação. Começou muito bem e terminou perdido entre os dólares. E se perdeu. Virou escândalo. Porque começou bem, mas corre um risco de todo sacerdote se embriagar com os holofotes. Corre um risco, eu corro um risco, todos correm um risco, porque esse lugar de aplauso, ele embriaga. Se nós não tivermos o coração em Jesus, nós nos embriagamos. Nós temos uma tendência. Esses dias eu até brinquei com o Zezinho. Cadê o Zezinho? Tá lá o Zezinho. Uma vez por mês eu pegava uma sexta-tarde e ia lá no Zezinho tomar café. Fica glória a Deus, Zezinho. E aí a igreja veio para cá, quando mudou para cá, irmão, o negócio... A gente vai fazer o segundo culto, terceiro culto, o negócio está ficando... O negócio está crescendo de uma forma sobrenatural, não dá para explicar. Alguns pastores me perguntam, qual é o segredo? Eu falo, não tem. Eu não sei explicar, é o Senhor, diga amém. E aí, sabe, eu fiquei uns 3 meses sem aparecer no Zezinho. Deixei o Zezinho para lá. Tem um monte de coisa para fazer. Não foi intencional. Eu fui dia a dia, correndo. E o Espírito Santo falou comigo numa sexta à tarde. Tira a tua agenda, vai lá no Zezinho. Por quê? Por que o Zezinho? Diga glória a Deus, Zezinho. Aquele café é top. Por que Zezinho? Porque ele me remete ao quê? Ao começo, às coisas pequenas, simples, um amigo, alguém que está junto. Eu não amo ele pelo dízimo dele, não amo ele pelas coisas que ele faz, mas sim pelo que ele é. Então isso me protege. Quantos entendem isso? Então são coisas simples, e Eli não se protegeu. De alguma forma, eu tenho um presbitério aqui que me ajuda, me bota no meu lugar, essas coisas me ajudam. E Eli se perdeu. Mas Eli não era do diabo. Eu provo para você que ele era um homem de Deus. Ele soube que era Deus chamando Samuel. Ele falou,
é o Senhor. Porque um dia ele já ouviu o Senhor chamar Eli, Eli. E ele ia lá e dizia: fala que o teu servo ouve. Aí Eli, fala que o teu servo. Agora Eli está sem visão. A Bíblia fala que ele ficou obeso, que ele ficou, espiritualmente ele parou de abençoar as pessoas, ele ficou obeso espiritual. Gente que só recebe fica obeso espiritual. Gente que não abençoa alguém com o que tem. E Eli ficou assim, perdeu a visão. Só que ele sabia: esse menino está ouvindo a Deus. E ele teve que dizer: cara, quando essa voz vir de novo, faz assim, porque isso não está escrito, né? Mas eu imagino ele pensando: porque um dia eu ouvi essa voz, hoje eu não ouço mais. E esse tempo em que o Eli se perde, dias em que líderes religiosos se afastam da simplicidade, se afastam de Jesus, da manjedoura, dia em que a teologia da prosperidade substitui a teologia da cruz. Esqueceram a mesa, amaram os holofotes, os púlpitos, trocaram a unção pela posição. Líderes que fizeram da sua vocação uma profissão, onde as pessoas são vistas como um número em um gráfico. Não é assim. A Bíblia diz que nós somos como ovelhas no rebanho do bom pastor. Somos filhos de um bom pai, fomos comprados com alto preço. Não somos um número num gráfico. Só que esses dias eram difíceis, e mesmo em dias assim, escute isso, dias difíceis, dias de idolatria. Queridos, eu vou dizer uma coisa, eu falo isso sempre: a diferença de idolatrar uma imagem de barro e idolatrar um cantor gospel é nenhuma. Porque a idolatria, o que é idolatria? É você atribuir a uma pessoa algo que Deus dá. Quando Moisés desceu do monte, havia um bezerro de ouro. Escute, e olha o que o povo disse: vamos adorar esse bezerro que nos tirou do Egito. O problema não era o bezerro, o problema era dizer que o bezerro tirou eles do Egito. Quem foi que tirou eles do Egito? Foi Deus. Quando você atribui a alguém uma bênção que só o Senhor pode dar, isso é idolatria. Posso ouvir um amém? Então, se você atribui a um homem igual você, o ser humano, a bênção que só o Senhor pode dar, isso é pecado. Assim como a gente vê pessoas subindo escadarias de joelho, pagando promessa por uma imagem de barro que não foi ela que fez, foi Deus que fez. Isso é idolatria. E esse coração, essa época, mesmo nesse tempo difícil de idolatria, onde a lâmpada de Deus não se apagou, diga glória a Deus. O texto diz que a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Que lâmpada é essa, irmão? Não está falando dessa lâmpada. A lâmpada de Deus é o Espírito Santo, ele ainda está aqui. Posso ouvir um amém? O Espírito Santo não foi arrebatado, o Espírito Santo não subiu, ele está no meio da igreja ainda, diga glória a Deus. A lâmpada de Deus ainda não se apagou, o Espírito Santo é real, Jesus ainda fala. Jesus ainda fala. O Espírito Santo ainda fala. O Espírito Santo ainda conecta pessoas orando, e enquanto um ora aqui, o outro está recebendo algo lá, e o outro liga para cá, e os dois estão falando a mesma coisa. O Espírito Santo ainda faz essas coisas. O Espírito Santo ainda é verdadeiro, diga amém. A lâmpada não se apagou, existe um fogo aí dentro de você. Por que você está aqui agora? Você está aqui porque ainda existe chama dentro de você, ainda existe fogo aí dentro de você, existe ainda uma paixão por Jesus ainda dentro de você, ainda existe uma esperança dentro de você, ainda existe o Espírito Santo dizendo: Ele vai voltar, Ele vai voltar, Ele vai voltar. Ainda existe. Você está orando pela sua família por quê ainda? Porque ainda existe esperança dentro de você. Você ainda está lutando pelo seu casamento por quê? Porque ainda há esperança dentro de você. E quem coloca essa esperança não sou eu, não é quem ministra o louvor. Quem coloca essa esperança é o Espírito de Deus, é a lâmpada acesa. Nesses dias difíceis ainda existe Samuéis de Deus, meninos, porque maturidade não tem a ver com idade, tem a ver com relacionamento com o céu, tem a ver com relacionamento com os dias difíceis. Porque as tribulações podem amadurecer você ou endurecer você. Tem pessoas aí na rua, é só sair catando, joga uma rede na rua, você vai pegar um monte de gente ferida com a igreja.
Um monte de gente, talvez você está aqui hoje, ferido com a igreja, entrou aqui dizendo: eu vou dar uma chance, vou lá ver esse negócio que para mim é tudo igual. A igreja machucou muita gente, só que essas pessoas, em vez de amadurecer com as feridas, endureceram o seu coração. A minha palavra para você é: a mesma igreja que te feriu quer te curar. Eu te abençoo, você colocou os pés nessa casa, nós queremos ajudar a curar você. O Espírito de Deus, a lâmpada ainda não se apagou. Existe esperança para o teu ministério, existe esperança para o teu chamado. Aonde? Nele, na cruz, no Espírito de Deus, em Jesus. E meu irmão, você pode contar a coisa mais triste que aconteceu dentro da igreja com você. Eu te entendo. Eu te entendo porque eu também fui ferido dentro da igreja. Eu te entendo porque eu tive tudo para desistir da igreja. Eu te entendo porque a igreja me chamou de rebelde, me chamou de tudo, e não sabendo o meu coração. Eu te entendo, mas eu decidi amar a igreja. Eu decidi amar a igreja, decidi amar Jesus no meio disso tudo. E eu digo: eu não desisto do meu chamado, não desisto do que Deus me deu, e eu vou até o fim. Você tem uma opção, você pode amadurecer ou endurecer. É uma escolha. Ser ferido não é escolha, todos nós seremos. Obrigado pelo amém. As tribulações são promessa. Quem quer promessa de Deus sobre a sua vida? Aqui, ninguém demorou. Quem quer as promessas de Deus sobre a sua vida? Diga: irmãos, eu quero, porque a promessa de Deus é bênção. Só que a tribulação também é promessa. E as promessas não vão endurecer você. Eu profetizo que as promessas, as aflições vão amadurecer você. Nesses dias difíceis, Deus levanta Samuel. Quem é Samuel? E agora eu entro na sua vida. Samuel sou eu, Samuel é você. Quem é Samuel? Samuel é alguém que vem de um lugar improvável, vem de um ventre estéril. Esther era órfã. Sansão veio de um ventre estéril. João Batista veio de um ventre estéril. A sua mãe não podia ter filhos. Homens e mulheres improváveis, sem pedigree, sem sobrenome, mas com um coração inclinado e desejoso de agradar aquele que o chamou. Quantos entendem? Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Os discípulos não eram os melhores a serem escolhidos. Eu canso de falar isso, que dos 12 discípulos, só um tinha pedigree para ser discípulo de um rabino, porque Jesus era um rabino. Ele estudou, ele fez o bar mitzvah com 13 anos, ele fez todos os rituais judaicos. Ele era um rabino, um mestre. E para ser discípulo de um rabino, de um mestre, tinha que ter pedigree. Com 13 anos tinha que fazer um procedimento diante dos homens, tinha todo ele tinha que conhecer a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia de cor, irmão. A gente sabe o primeiro versículo do Salmo 23. E olhe lá, tinha que ter pedigree. E você sabia que dos 12 discípulos só um tinha pedigree? Judas Iscariotes. Diga glória a Deus. Olha para o seu irmão e fala assim: há esperança para a gente mesmo. Ah, Deus pode usar você. Fala: Deus. Os outros 11 eram assim: um da quarta linha, 2 da Isara, 3 do Morro Estevo. Era tudo assim, estudou no Joaquim Ramos, estudou na UESC, fez supletivo. Aleluia, peguei um monte. Era tudo assim, irmão. Jogava pedra nos carros no Morro da Bananeira. Eu já contei aqui, Nick, no verão eu ia lá pro Morro da Bananeira jogar banana verde em cima dos carros. Se um dia seu pai foi atingido por bananas, fui eu. Peço perdão. Não reconheço a dívida. Gente sem pedigree. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Fala a verdade. Você escolheria você se fosse para escolher um discípulo andar com você? Fala a verdade, bem a verdade. Você conhece você? Você andaria com você? Tem gente que não se desfaz de si mesmo porque não dá.
Irmão, você é ruim, nós somos mal. E o Senhor olha para mim e para você e consegue ver a gente lá na frente, melhorado, trabalhado, amadurecido, um pouco mais parecido com Ele. Porque Samuel veio de um ventre estéril. Não importa se você veio de uma família sem estrutura, Deus pode fazer de você uma família estruturada. Os seus filhos vão nascer numa família estruturada. Porque Deus não vê o passado, Ele joga no mar de esquecimento. Ele tem poder de fazer isso. Ele não importa se você não veio de um pai que cuidou de você, Ele se torna um pai na sua vida. Não importa se você fumou maconha antes de vir para o culto, Ele tem poder de arrancar isso aí de você. Não importa se você traiu a sua esposa, seu marido, Ele tem poder de restaurar o teu casamento. Basta você se inclinar como pecador para o Salvador. Eu gosto de uma frase de John Newton. John Newton é um cara que escreveu uma música que a gente conhece, Amazing Grace, Graça Maravilhosa. Quem era John Newton? John Newton foi um cara, capitão de navio negreiro. Ele carregava negros da África para a Europa. Mais de 20 mil negros morreram no navio dele. As águas inundavam a parte de baixo. Eles morriam e eram jogados no mar. John Newton se converteu. E quando ele se converte, ele vai para Deus. Ele fala: Deus, o Senhor não pode me perdoar. É muita gente. Eu tenho muitos fantasmas. Eu tenho um passado horrível. E um dia o Espírito Santo apareceu, falou com ele, falou: filho, onde abundou o pecado, a minha graça abunda sobre você. A minha graça é estrondosa, é maravilhosa. E ele escreve: graça maravilhosa que salvou um pecador como eu. Eu era pobre, cego, hoje eu consigo ver. E ele escreveu uma frase que eu amo. Existem duas grandes verdades no mundo. A primeira: eu sou um grande pecador. E a segunda: Jesus é um grande salvador. Se teve a graça para remir John Newton, por que não tem graça para remir você? Por que não existe graça para remir você? Por que a graça não pode pegar você? Por que a graça não pode remir a sua esposa? Ventre estéril. Não importa a sua família, não importa de onde você veio, não importa como você chegou aqui, importa o que Ele pode fazer a partir daqui. Pessoas que no começo não conseguem discernir a voz de Deus, confundem com a dos homens. Foi Deus que falou comigo ou foi o homem? Foi o pastor ou foi Deus? Mas com o tempo se tornam íntimos do Senhor e reconhecem a voz quando são chamados. É normal no começo não entender, mas chega um tempo que você começa a entender. Se você chegar lá em casa, você não vai entender quase nada do que a Isabela fala. Ela fala a linguagem dos Minions. Agora está melhorando. E ela tem o bico e o cheiro, aquele paninho. Ela chama de runho-trum. Por quê? Não sei. Runho-trum. A Isabela. Runho-trum. Runho-trum. A Vitória. Amor, me ajuda. A Isabela? A Isabela é outra. É Dico e Dieter. Dico e Dieter. A Isabela é Dico e Dieter. A Vitória é Rum e Trum. Obrigado, amor, pela assistência. Entenderam, né? É o Dico e Dieter e Rum e Trum. Se você chegar lá em casa e a Isabela disser assim: Dieter, você vai dizer o que para ela? Hã? A Isabela quer alguma coisa. É o pano, um pano que anda arrastando pelo chão. Um pano que quando lava e dá para ela, ela fala: ela quer o catinguento. Quem fazia assim quando era pequeno? É verdade, né? Como é que pode? Tem que ser um cheiro ruim. Tu lava, eles não querem. Só que eu e a Vivi, a Karina e as pessoas lá de casa e a Vitória reconhecemos quando ela diz Dieter, porque nós temos relacionamento diário com ela. Você não reconhece porque você não anda todo dia com a minha filha. Sabe quando que eu vou reconhecer a voz de Deus? Quando eu andar com Ele.
Como é que eu faço para ouvir Deus, pastor? Anda com Ele. Irmãos, tem coisas que são só de vocês. Tem canções que hoje cantou canções aqui mais antigas, tem gente aqui que foi pego por dentro, porque foi canções que Deus pegou você um dia no monte. Ela é quase, são canções que você diz assim, ó, essa canção é minha. Que minha? Tua, é de tua posse agora. Mas é tão íntima sua, é tão intimidade tu e Deus. Deus falou num momento tão dolorido da sua vida. Deus falou com você num momento tão lindo que você tomou posse da música, a minha música. Esse dia eu estava lembrando das músicas quando a gente namorava, né, amor? Aleluia. Deixa pra lá. Take my breath. Vou lembrar os irmãos de coisa velha, deixa pra lá. É nossa. Ai, é nossa música, amor. Que nossa música? Alguém cantou, o cara ganha dinheiro com isso. Você não tem nada a ver com nossa. Mas é pessoal, mexeu com o nosso coração. Ei, ande com Deus, que Deus vai começar a contar coisas para você, segredos, que quando Ele falar, você vai reconhecer, é Ele. Você não vai precisar em alguém dizer, será que é Deus falando? Será que é Deus falando? Será? Quando você é novinho na fé, é normal isso acontecer. Isso aqui eu não entendi, é normal. Mas chega um tempo andando com Deus. Por isso que a palavra diz, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Eu estava aqui embaixo, enquanto os irmãos estavam adorando, Deus, eu quero te conhecer mais. Eu quero saber coisas tuas que eu não sei ainda. Olha o que diz, e Deus não se revelou. Eu quero profetizar para você, Samuel de Deus, que Deus está se revelando hoje mais uma vez, mais uma faceta, mais uma característica dele no seu coração, falando, chamando você de volta. Samuel, ele é levantado para ungir Davi e destronar Saul. Foi de Samuel que chegou para Saul e falou, Saul, Deus te rejeitou. E foi Samuel que pegou um óleo e derramou sobre a cabeça de Davi. Traz de volta, quem é Davi? Davi é aquele cara adorador, escritor dos salmos. Quem é Davi? É um homem segundo o coração de Deus. Quem é Davi? É um cara alinhado com o céu, um cara que... Você sabia que dos 10 mandamentos, se você estudar, você vai ver que dos 10 mandamentos, Davi tropeçou em 9. Só não tropeçou em um, não terás outros deuses diante de mim. Isso significa que Davi tinha um coração alinhado com o céu. Quem é Samuel? Samuel são pessoas que vêm para o culto para adorar a Deus. Samuel são pessoas que não querem adorar homens. Samuel são pessoas que quando aperta, fecha a porta do quarto e fala, eu sei que tu é de verdade, fala comigo. Samuel é aquele que unge Davi, esse menino com uma fundinha na mão. Ô irmão, não é por nada não, funda não ganha guerra, de jeito nenhum. O que ganha guerra é material bélico pesado. Mas quando Deus quer usar um coração, a pedra é guiada por Deus. Deixa eu dizer, você não tem muita coisa na mão. Tem pessoas que estão aqui dizendo assim, eu não sei o que fazer. Você não tem nada na mão, né? Tem umas pedrinhas pertinho? Pega a pedrinha e confia no Deus da pedrinha. Porque o que guiou a pedrinha não foi a pontaria de Davi, foi Deus. A gente está achando, não, quando eu souber orar, e quando eu orar assim, igual fulano. Eu conheço gente que imitava o Marco Feliciano. Eu nem vou dizer como é que era. Um raio de 4 quilômetros. E quando eu orar igual o pregador tal, não, você não precisa ter uma espada grande na mão. Você precisa usar a pedrinha que Deus te deu. Qual o tamanho da sua fé que entrou aqui hoje? Qual o tamanho dela? Pequena? É o bastante para derrubar. É o bastante. É o bastante para encontrar a graça. Deus tem levantado pessoas com as características de Samuel. Um coração que quer Deus, que não abre mão de princípios, que tinha tudo para dar errado. Órfãos, bastardos, que crescem em famílias sem estrutura, vindo de relacionamentos quebrados, pessoas que perderam o casamento,
porém querem Deus, querem conhecer e prosseguir em conhecer. Homens e mulheres que amam as Escrituras, amam a verdade, mesmo estando perdidos. Samuel, escute isso, Samuel foi um profeta. Vou repetir, Samuel foi um profeta. Samuel foi um profeta que Deus levantou. Aquilo que Deus fez e tem feito na sua vida vai servir de sinalizador para muitas outras vidas. Seu testemunho vai curar muitas pessoas, vai ser um sinal profético. Se Deus fez com ele, pode fazer comigo. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Samuel foi um profeta, mas você não precisa ser um profeta, você pode ser profético. Qual a diferença de ser profeta e ser profético? Ser profeta é um ofício dado por Deus. Ser profético é quando as suas feridas curam outros. Quando você entende que o que está acontecendo aqui vai curar alguém lá. O profético, ele está apontando para frente. Ele fala, Deus está fazendo isso aqui porque Ele tem um propósito ali. Eu ainda não sei, mas Ele tem um propósito ali. E seja profético. Entenda que a sua vida está na mão do Deus de Samuel. O mesmo Deus de Samuel é o seu Deus. A gente tem dificuldade. O nosso problema não é crer, é agir no que nós cremos. Todos nós aqui, quantos aqui acreditam que Deus levanta morto? Diga amém. Levanta a mão e diga amém. Quantos aqui já oraram por um? Levanta a mão, bem alto. Corajoso, aleluia. Aleluia, aleluia. Por que nós não oramos? Porque nós cremos, mas não cremos. Eu quero profetizar para você que o mesmo Deus de Samuel é o seu Deus. O mesmo Deus de Elias é o seu Deus. O mesmo Deus de Josué é o seu Deus. O Deus de José é o seu Deus. O Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de João, o Deus de Mateus, o Deus de John Wesley, o Deus de Lutero. Comemoramos essa semana, agora esses dias, há 500 anos da Reforma Protestante. Amém? Mas deixa eu dizer, a Reforma continua. Diga glória a Deus. A Reforma não parou, porque é conhecer e prosseguir e conhecer. Conhecer e prosseguir e conhecer. Quantos concordam que a Reforma está continuando na sua vida? Irmão, tem uma obra na sua vida, aí tem uma obra na igreja. Deus ainda está tirando coisas e trabalhando, purificando a igreja dele, como ourives purifica a prata. Então tem coisas para ser reformadas ainda. Estamos em processo de reforma. Ali foi reformado alguns pontos importantes, mas a reforma continua. Nós temos que meditar nela de dia e de noite. Quantos estão entendendo? Mesmo que você não seja um profeta, você é uma profecia. Vou repetir. Mesmo que você não seja um profeta, você é uma profecia. Porque um dia Deus falou, a Bíblia fala que os teus dias estavam escritos antes da fundação do mundo. Sabe o que é isso? Deus escrevendo lá, o Tiago. Uau, Tiago. Tiago vai ser pai do Miguel. Uau. Vou trabalhar aqui na vida dele. Antes, o mundo não estava feito ainda, e Deus profetizando sobre a vida do Tiago. E o Telmo, vou fazer o Telmo. Vai morar lá no Morro Estevo. Vou dar um nariz top para ele. E eu nasci, eu sou uma profecia. Diga glória a Deus. Você não precisa ser um profeta, você é uma profecia. E já que você é uma profecia, você pode apontar para as outras pessoas e dizer, você também é uma profecia. E elas vão ter sentido de vida. Tem pessoas, o Espírito Santo me diz agora que pessoas que entraram aqui estão desejosos, o espírito de suicídio tem rondado o seu coração. Eu quero dizer em nome de Jesus, não faça isso, você é uma profecia. Não faça isso, você é uma profecia. Não faça isso, Deus profetizou sobre você. Não faça isso. Escute o que o Espírito Santo está falando para você essa noite. Ainda não havendo apagado a lâmpada de Deus, estando Samuel ainda deitado no templo, onde a arca do Senhor estava. Eu quero profetizar que este lugar, não essas paredes, porque essas paredes não são nada,
Mas eu quero profetizar que este lugar, com você aqui dentro, atrai a arca do Senhor. Você ouviu amém? A arca do Senhor é atraída onde tiver 2 ou 3 reunidos, ele estaria. Então eu profetizo que a arca do Senhor está aqui. Samuel estava onde a arca estava, e a lâmpada não havia se apagado. Eu quero orar por você. Samuel, de improvável a profeta, você é um improvável. Você é um improvável. Você tinha tudo para dar errado. Ou aos olhos do mundo você tinha tudo para dar certo, mas deu tudo errado. Porque você tem tudo, mas não tem nada. Eu quero profetizar que o nada que você tem é tudo se você estiver com Deus. E o muito pouco que você tem vai vir alegria e gratidão no seu coração. Porque não é do muito ter, é do muito estar na presença dele. Não é do muito ter, é do muito ser. Ser filho, ser amigo de Deus, conhecer e prosseguir e conhecer. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Chega. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, eu tenho uma convicção de que Ele está se movendo essa noite aqui com muita graça. Muita graça, muita graça, muita graça. Muita graça. Tem muita graça aqui recuperando, trazendo você de volta, muita graça. 2 grandes verdades: você é um grande pecador e Jesus é um grande salvador. John Newton, graça maravilhosa. Deixa a graça pegar você, deixa Deus escrever você no livro que Ele tem, deixa Deus arrebatar o seu coração de novo, deixa Ele trazer de volta, deixa Ele soprar nessa brasa, deixa Ele soprar nessa brasa.